Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Samira Almeida, sou empreendedora, editora e pesquisadora na área de educomunicação. Hoje eu vim conversar com vocês sobre os ODS. ODS, que sigla é essa? Tudo bem, ainda tem muita gente que não sabe do que eu estou falando. E agora você vai saber e vai poder inclusive ajudar outras pessoas a saber também e a tomar atitudes com relação a isso. ODS é uma sigla em português para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma estratégia da ONU para transformar o nosso planeta num lugar melhor nos próximos anos. Uma lista de metas desenhada com 193 países que fazem parte da ONU e que serve como guia para aquelas transformações que nós precisamos fazer acontecer para que a mudança ocorra mundialmente até 2030. Bom, é muita informação, né, até aqui. Eu vou voltar e explicar direitinho. ONU. A ONU é uma organização intergovernamental. Ou seja, ela envolve múltiplos Estados-membros, que são países, e ela tem como objetivo manter a segurança, a paz mundial, promover os direitos humanos, apoiar o desenvolvimento econômico, o progresso social, proteger o meio ambiente, também eles provêm ajuda humanitária em casos de desastres naturais, conflitos armados, fome, tudo isso. Eu vou trazer um pouquinho da perspectiva histórica para vocês verem como eles têm trabalhado. Lá no ano 2000, a ONU organizou a Cúpula do Milênio, foi super famoso, não sei se vocês se lembram. Teve a participação de vários líderes de todos os países e um dos resultados da cúpula foi justamente uma lista de metas chamadas ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses objetivos duraram até 2015 e com a avaliação deles ficou provado que essa estratégia de fixar os objetivos funciona para fazer transformações mundiais que precisam envolver vários países e vários níveis diferentes da sociedade dentro de cada país, tipo governos, empresas, sociedade civil. Daí, quando terminou o prazo definido para os objetivos do milênio, a ONU fez uma avaliação e uma nova cúpula para definir os próximos objetivos de mudança. Foi assim que nasceram os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois de muitos meses e de reuniões com lideranças diferentes do mundo inteiro. Esse é o nosso principal assunto de hoje. Quando a ONU define e torna pública uma lista de objetivos como essa, isso já foi discutido com presidentes, políticos, empresários, representantes de organizações sociais também. Estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que essas coisas são decididas tão longe da gente, mas nesses últimos anos eu tive a oportunidade de conhecer muita gente envolvida com esses objetivos e eu posso dizer que é tudo gente comum, gente que nem a gente, sabe? Gente que foi lá, se envolveu, fez as coisas acontecerem e passou a se tornar também parte das decisões e dos resultados. E basicamente eu acho que a gente pode dizer que uma parte desse nosso papo de hoje é para contar para vocês que vocês podem ser essas pessoas. Que vocês podem e devem se envolver, podem criar projetos, enquadrar projetos que vocês já estão tocando e podem, claro, fazer muita diferença, ser reconhecido por isso, ser envolvido nos próximos levantamentos, nas conquistas, nas decisões também. Isso não é demais? Então, essa é também um pouco da minha história como empreendedora, eu conto para vocês já, mas primeiro eu vou até o fim nessa coisa de explicar direitinho o que são os ODS e quais são eles para vocês, tá? Então, os ODS são 17 objetivos com os quais todos nós, do mundo todo, devemos nos comprometer. São 17, tá? Então, dentro de cada objetivo ainda tem uma lista de metas bem claras e eu vou ter que dar uma geralzona, mas eu vou deixar um link para vocês vocês poderem baixar a cartilha, tem uma cartilha bem completa aí desenvolvida pela ONU, pela Unesco, e ali vocês vão encontrar o que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, ou até já estão fazendo, que tem a ver com cada um dos objetivos, tá bom? Então, os objetivos vão desde acabar com a pobreza, com a fome, com a desigualdade, assegurar a saúde, educação de qualidade, a igualdade de gêneros e assim por diante. Tem meta para gestão de água, saneamento, energia limpa, para o crescimento econômico, emprego, para a industrialização, infraestrutura das cidades, para controle de mudanças climáticas, conservação de oceanos, das florestas, para promover a paz, para fortalecer parcerias em torno de tudo isso que é necessário. Enfim, tem muita coisa e todas coisas que com certeza a gente sabe que são super relevantes e importantes mesmo, né? Quando a gente fala assim, até parece meio sonho, né?
Mas não é, podem confiar em mim. Quando vocês forem explorar as informações das metas, vocês vão ver a partir de que dados isso está sendo medido e até alguns cases indicando possíveis caminhos de como a gente pode dar um passo atrás do outro aí para atingir essas metas máximas. E claro, são metas. Vai ser incrível se a gente conseguir, claro, mas se a gente não conseguir, só da gente ter tentado, a gente já deu grandes passos executando algumas coisas, né? Acho que convém também a gente falar isso. Tá bom, daí você diz, ótimo, um monte de coisa realmente necessária, mas eu tô aqui na minha cidade, no meu trabalho, e por mais que eu faça isso ou aquilo, eu não tenho como colaborar tanto. Se você pensou isso, você tá errado. Daí sim eu vou te contar a minha história para você entender o que eu quero dizer. Eu sempre trabalhei no mercado editorial, como jornalista, como editora, produtora de conteúdo, e daí eu vi que o jeito de ler estava mudando muito, e eu resolvi que ia tentar mudar isso, mudar a maneira que eu publicava as histórias para elas acompanharem os leitores e eles gostarem de ler. Eu comecei a construir uma coisa do zero, eu voltei para a faculdade, eu me joguei no mundão para ver o que é que eles liam na escola, o que eles curtiam, o que eles gostavam, por que gostavam, por que não gostavam. E eu fundei com um sócio a StoryMax, que é uma publicadora de livros digitais interativos em forma de app. O nosso objetivo é tornar a leitura uma atividade mais atraente e mais envolvente para crianças e jovens de hoje. Por isso que é digital, por isso que é interativo, por isso que é app, ok? Daí eu vou pular um pedação aí da minha história, porque não é relevante nesta conversa de agora. O fato é que, o que nós estamos publicando hoje na StoryMax? A gente publica uma coleção de histórias clássicas para aumentar a capacidade de reflexão e de ação social de crianças e jovens em torno dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Legal, né? Mas eu vou te contar o que é mais legal ainda. A gente acha que com os nossos braços, né, a gente mal alcança a nossa vizinhança. Mas a verdade é que os livros da StoryMax sobre os ODS e outros também, eles já têm mais de 100 mil leitores. Mais de 60 países hoje estão lendo os nossos livros e, por exemplo, todos os estados do Brasil, até onde a gente acha que não daria para chegar, a gente já chegou. Isso não é incrível? Eu nem tinha sonhado fazer um impacto tão grande assim e tão longe assim. E daí uma das coisas que eu comecei a conversar foi, por exemplo, com a Secretaria da Educação. Foi uma das coisas que aconteceu como resultado desse nosso trabalho. Eles queriam trabalhar esses temas com vocês, porque vocês com certeza já fazem várias coisas que podem ajudar as cidades, o estado, o país e o mundo a ampliar projetos que são bacanas, ligados aos ODS. E aí a gente, por isso, está fazendo agora esse caminho com os livros. Eu vou falar para vocês dos livros que nós temos, bem rapidinho, e vou também deixar vocês descobrirem. E aí eu espero que eles possam ser bastante úteis para vocês, tanto para o aprendizado de vocês, como também para uso mesmo com os alunos em sala de aula, como ativação de atividades bacanas que se relacionem com os ODS e tudo mais. Então, primeira de todas, não se preocupem, é de graça. A gente tem vários livros que são gratuitos, vocês vão ver lá pela plataforma, então eu já vou explicar para vocês como é que faz para ter os livros da StoryMax nos aparelhos de vocês e também os dos alunos. Primeira coisa, para a gente começar, você pode pegar ou seu smartphone ou seu tablet, pode ser Android ou pode ser iOS, então tablets, smartphone, iOS que é Apple e Android. Para baixar você vai precisar de internet, então depois que baixar não vai precisar mais, tá? Se você for, por exemplo, usar em algum ambiente que não tenha internet disponível, você pode baixar antes e levar para lá que ele já vai estar salvo no teu aparelho, então não tem nenhum problema, mas para baixar, internet. Eu vou mostrar para vocês como faz para baixar. Então, entra na loja de aplicativos, que pode ser do iOS ou do Android, tem este ícone. E daí você escreve nesse campo de busca StoryMax. Vou soletrar. S-T-O-R-Y-M de Maria A-X. E aí pronto, ele já vai achar. O ícone é esse aqui, verdinho, com uma lâmpada no meio do livro. Manda baixar, só clicar nele. Você espera um pouco, é rapidinho, e daí no de vocês já vai aparecer igual no meu. Abrir. Você pode abrir por aqui, tocando nesse botão, ou pela tela inicial. Esse ícone aqui vai aparecer na sua tela, quer ver?
Aqui, ó. Daí você toca nele, não esquece de ativar o som do seu aparelho, que vai ser mais legal. E pronto, você já está dentro do app Story Max. Aqui dentro, você vai clicar nesse símbolo de apps e ele vai te mostrar todos os nossos apps. Presta atenção agora. Nós temos livros gratuitos e livros pagos. Os gratuitos estão sempre na coluna da esquerda. Olha aqui, ó, gratuitos. E esse quadradinho que você vê aqui destaca a temática principal. Então, esses três aqui são os livros que a Story Max publicou dentro da coleção dos ODS. O Fritz Fleck, o Ostras e o Rei do Rio de Ouro. Nos próximos meses você vai ter outros livros nessa coleção para trabalhar os outros ODS. E claro, se vocês quiserem sugerir temas, histórias, eu vou achar o máximo. Nesse mesmo app tem uma tela que conta a nossa história e deixa os nossos canais de contato, tá? Bom, daí você escolhe quais você vai querer baixar. Eu vou escolher um deles aqui agora, mas você pode baixar todos os que você quiser. Só, de novo, presta atenção, porque os da coluna da esquerda são os gratuitos, os da direita não. Digamos que a gente vai baixar, então, por exemplo, o Ostras. Você clica nele, olha, Ostras. Aqui em cima você pode conferir o nome da história, do autor e o preço. Para não ter erro, é free. Então, aqui tem uma apresentaçãozinha da história, com algumas interatividades, tem o trailer se você quiser ver, e tem o botão para baixar. Daí você baixa, lembrando que aqui ainda precisa de internet para baixar, e pronto. Vai aparecer assim na sua tela. Na minha tela vai estar escrito abrir, porque eu já baixei. Depois que você faz isso com a história que você quer ler, ou com todas as que você quiser, é este ícone aqui que vai aparecer na sua tela. Então, aqui, ó, no meu, o Ostras, por exemplo, que eu baixei, tá aqui, esse amarelinho. Daqui pra frente não precisa mais de internet, ok? Quando for recomendar para os seus alunos baixar nos aparelhos deles, lembrando que pode ser tablet ou smartphone, iOS ou Android, é bom vocês explicarem direitinho esse processo para eles. Então, entrar na loja, procurar por Story Max, baixar o Story Max, lá dentro do Story Max procurar os apps que vocês estão recomendando e aí baixar os apps que vocês estão recomendando. Podem compartilhar esse vídeo também. Agora que a gente já falou das questões técnicas, eu vou mostrar para vocês esse app que eu acabei de baixar, para vocês saberem como é que ele é lá por dentro. Então, vou abrir. Essa é a capa e aqui tem os botões das línguas. Você escolhe a língua e ele vai para a primeira página. Como você já deve ter notado, tem som, tem animação, então é interessante deixar o som ligado numa altura que seja confortável para você. E se você for ler com uma turma, uma classe toda, eu recomendo que cada um use um fone de ouvido para cada um poder seguir a leitura independente, sem ter que ficar combinando com os outros e sem ficar incomodando os outros também com o som de uma história ou outra, tá? Aqui dentro você vai ter a literatura em si, que é essa que eu estou mostrando até agora. E então tem o texto mesmo, original, tem ilustrações com animações, com efeitos de som. E além disso você tem uma área de conteúdo extra, que você vai acessar por este menu aqui, ó. O ícone dele varia de acordo com a história. No caso dessa história, que é Ostras, o ícone do menu é uma concha, é uma ostra. Daqui você vai conseguir ver tudo que tem de conteúdo. Você consegue pular páginas, você consegue tirar ou colocar o som e ainda trocar de língua, tá? O que eu te recomendo é visitar essa área aqui, ó, de conteúdo extra. Ela tem um conteúdo falando quem foi esse autor, contando como é que era o mundo quando essa história foi publicada pela primeira vez e mostrando também por que essa história é relevante de ser contada e lida ainda hoje. É aqui que entra a temática dos ODS. Então, o Chekhov, que está contando uma história sobre fome, que é essa Ostras, e o objetivo do ODS 2 é acabar com a fome. Então, aqui tem algumas informações sobre as metas, alguns dados, você pode visitar a parte de atividades também. E aí, em atividades, você vai encontrar 3 sugestões. Um exercício de reflexão, então, a partir de um trecho da história, os seus alunos podem fazer um debate, ou criar um texto, ou montar uma apresentação. Depois tem um exercício prático, então aqui nesse caso é um passo a passo de como fazer uma composteira, com uma explicação do que está acontecendo lá dentro em termos de transformação biológica e como aquilo que era lixo vai virar adubo para melhorar a agricultura.
A ideia é que a mesma temática apareça em diferentes disciplinas do currículo. Então, vocês podem criar coisas em conjunto, por exemplo, o professor de línguas, o professor de língua portuguesa, inglês, o professor de ciências, o professor de sociologia, de filosofia e assim por diante. Essa última atividade aqui é uma sugestão de ação social. No caso dessa história que fala sobre a fome, a gente está sugerindo fazer uma horta comunitária e justamente usar a composteira. Então, eu contei tudo isso para você ver como é que eu, que queria que as pessoas gostassem de ler, estou engajada e fazendo impacto relacionado aos ODS. Eu tenho certeza que vocês também estão. Talvez não esteja lá um projeto muito alinhado em termos de como é que vocês falam sobre ele com os alunos, com os pais ou com a própria secretaria, mas pensem em como afinar essa estratégia pode trazer resultados legais e de bastante perenidade para cada uma dessas iniciativas. Se vocês fizerem isso usando os livros da StoryMax, nossa, isso vai ser uma realização de um sonho nosso, então, por favor, me deixem saber e contem comigo para, enfim, dúvidas, ideias, experiências e tudo mais. Bom, eu separei também 3 dúvidas que podem surgir depois dessa nossa conversa. A gente vai ter outros momentos em que a gente vai poder conversar, mas eu separei essas 3 porque eu acho que elas são mais imediatas, então vou responder essas questões agora, uma atrás da outra. Então, a primeira seria, mas está tudo em inglês? Não, não está tudo apenas em inglês. Se você está vendo a tela do teu smartphone ou do teu tablet apenas em inglês, é porque o seu aparelho provavelmente está configurado como se o inglês fosse a língua principal. Então, quando você liga, ele abre na sua língua principal. Depois que você baixa as histórias, você tem sempre a opção de escolher em qual língua você vai ler. Essa opção está na capa ou acessível pelo menu. Então, não tem problema se por acaso você estiver vendo em inglês, você vai conseguir acessar também em português. Todo o conteúdo está em português, em inglês e em espanhol, ok? E quando você baixa o app da loja, ele já baixa com as 3 línguas, independente da primeira língua que vai aparecer no seu aparelho. Segunda questão, eu posso fazer então uma atividade no computador com os meus alunos? Não, não pode, infelizmente ainda não. Esses aplicativos foram desenvolvidos para aparelhos mobile, ou seja, estou falando de smartphones e estou falando de tablets. O lado ruim é que você não vai fazer essa atividade num laboratório de informática, não vai ser aquela atividade que a gente faz no laboratório com os alunos. O lado bom é que, como você está colocando esses aplicativos nos aparelhos, provavelmente até dos seus próprios alunos, e eles são gratuitos e podem ser baixados, você está fazendo o caminho contrário, você está entregando um livro para um aluno, e esse livro pode ir para a casa dele, pode ser compartilhado com a família, com os vizinhos. E aí, bom, acho que esse lado bom, ele é bastante bom, não é? E, bom, a terceira questão é a que eu acho mais clássica de todas. A gente já tem um projeto, por exemplo, de horta comunitária aqui na escola e eu não vejo a importância disso, não acho isso importante. Bom, em primeiro lugar, muito legal que vocês tenham esse projeto, acho super bacana, tomara que muita gente mesmo tenha. E não só esse, mas eu tenho certeza que muitos de vocês têm projetos ótimos. Então, o plano vamos dar visibilidade para isso. Como que você faz isso? Você precisa conseguir conversar com os alunos, com os professores, com a comunidade do entorno e fazer isso chegar na secretaria, apresentando os resultados disso. E aí, a melhor coisa que você faz é se você conseguir aliar isso, em termos de comunicação e de estratégia, a um dos ODS, porque os ODS são objetivos do mundo todo, portanto, são objetivos do governo brasileiro, portanto, são objetivos de todos nós. Para fazer essa ligação, se você achar que os livros vão ser úteis, estou feliz do mesmo jeito, bora lá. Se você quiser usar uma outra abordagem também, fica super à vontade. Para nós, o importante é que você faça um bom trabalho e que todo mundo consiga ver esse bom trabalho. Bom, esse foi só um primeiro papo nosso, outros ainda virão, vai ter videoconferência, formações presenciais. Por hora, contem com os livros da StoryMax, contem com o time da StoryMax para inserir essa temática dos ODS e também para inserir a leitura na realidade escolar em que você está inserido. Descubram os nossos livros, podem perguntar, contem comigo, pensem sobre como fazer com que essa temática possa ser difundida além, inclusive, dos muros da escola. Podem escrever para a gente através dos apps.
E mandem os seus relatos de como que está sendo, do que a gente pode melhorar, de outras ideias do que a gente pode fazer. Eu também quero saber de tudo que está dando certo, tudo que ainda pode ser melhor. Obrigada, um abraço para vocês e até bem logo. Tchau, tchau.